Eu sou a professora Edinalva, sou psicanalista clínica, sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, sou especialista em educação especial e no atendimento educacional especializado, o AEE. Acredito que algumas de vocês possam me conhecer aqui da rede municipal, porque atuei muitos anos aqui como professora concursada, mas atuava como psicopedagoga na área da educação especial, fazendo ali a triagem das crianças, dos alunos da rede municipal. E em Juazeiro, eu atendo na clínica Tânia Moreno, como psicanalista e como psicopedagoga e atendimento também às pessoas com deficiência. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento afetivo, emocional e aprendizagem no contexto. Olha que maravilha, né, gente? Falar de afetividade e emoção é fantástico, né? Então, acredito que vamos passar uma tarde muito gostosa. Então, vamos lá. Como estamos falando de afetividade, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, tá? Ou seja, vamos fazer uma mudança de estado de espírito, ok? Então, como você está se sentindo agora, neste momento? Como fica o seu corpo neste momento, quando eu disse assim a vocês, vamos falar de afetividade e de emoção? Aí nessa brincadeira, eu vou mostrar 2 sentimentos. E vocês vão fazer conforme o que eu estou pedindo, ok? Então, vamos fazer primeiro o sentimento 1. No sentimento 1, você vai fazer o seguinte: baixar a cabeça, fechar os olhos, baixar os ombros, curvar o corpo, fechar as mãos, apertar os dedos contra a palma da mão, balançar a cabeça em sinal de negativo, fazer uma expressão fechada, boca cerrada e franzir a testa. Ok. Agora, vou perguntar para vocês. Como você está se sentindo a partir desse primeiro sentimento? Vamos fazer agora o sentimento 2. Faça conforme o que eu estou pedindo, ok? Vamos lá, sentimento 2. Levante a cabeça. Abra bem os olhos. Corrija a postura. Relaxe as mãos. Coloque o pé direito para frente. Levante os braços. E faça movimentos repetitivos, firmes, vigorosos, para cima com a cabeça levantada e falando yes. Bata com a mão fechada no centro do peito. E aí eu pergunto para vocês, como você está se sentindo agora? Então, vocês têm os 2 sentimentos aí. Cada um vai escolher aquele que mais parece contigo neste momento. Sentimento 1, sentimento 2. Na próxima aula eu quero ouvir, tá? O resultado dessa dinâmica. Eu quero saber quem conseguiu fazer e como se sentiram após finalizar a dinâmica. Sentimento 1, sentimento 2. E aí eu venho com esta mensagenzinha, esta reflexão. Educação afetiva não é abraçar e beijar a sua criança. Então, muitos professores acreditam que abraçar, beijar o seu aluno, o seu filho, no caso de pai e mãe, é o sinônimo de que são, de fato, pessoas afetivas. E aí eu trago esse sinônimo para vocês do que é a afetividade. Então, a afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e de sentimento. Então, esta reflexão, educação afetiva, não é abraçar e beijar a sua criança, se encaixa nesse sinônimo de afetividade,
Será que aqui neste sinônimo está dizendo que beijar e abraçar é o suficiente para ser afetivo? Vão pensando aí que a gente vai falar ainda sobre esta reflexão no decorrer da aula. Então, se a afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e sentimento, aí eu lanço este questionamento. Existem crianças desatentas ou desatendidas? Enquanto professor, enquanto mãe, será que a gente está realmente trabalhando, dando afetividade ao nosso aluno, ao nosso filho? Ou ele realmente é uma criança que está desatenta? Porque uma criança desatenta é uma criança que não está, naquele momento, é como se estivesse fora do ar. É como se a aula não estivesse acontecendo. Então, a criança ela não vai prestar atenção no que o professor está explicando. Então, realmente, ela pode sim vir a ser uma criança desatenta. Mas, eu, enquanto professora, enquanto mãe, eu vou também me questionar. Será que meu filho, meu aluno, ele não está desatendido? Então, vamos nos perguntar, mas vamos também buscar essa resposta. Quando a relação afetiva entre o professor e sua turma ela é positiva, então as crianças desenvolvem melhor a sua memória, a sua autoestima, a sua vontade em querer aprender e o pensamento. Tem muitos alunos que não gostam da disciplina, mas assistem a aula e conseguem aprender, desenvolver a aprendizagem, porque afetivamente ela gosta do professor. Então, observem aí o quanto que o educador ele é importantíssimo neste processo da afetividade, da aprendizagem do aluno. O aluno bem afetivo, o aluno que está com a sua autoestima boa, o aluno que está bem, que convive bem com esse professor, ele se sente bem na sala de aula, ele consegue desenvolver melhor a sua aprendizagem. Esses aspectos, eles influenciam no desenvolvimento cognitivo, pois é preciso ter vontade, estar confortável e feliz no ambiente escolar para de fato querer estudar. Mas, lembrando que não só a afetividade é um fator que prejudica o processo de aprendizagem. Nós temos outros fatores também, como o biológico, as condições genéticas, o próprio ambiente, o próprio temperamento da criança, entre outros. Então, não é só a afetividade, que são fatores que afetam o processo da criança, de fato, venha a aprender, tá? Então, a gente tem que também observar esses outros fatores. A criança afetiva, ela é capaz de criar ideias e tomar decisões. E aí nós vamos falar dos vínculos. O primeiro vínculo da criança é com a família. O segundo vínculo é a escola. E aí essa parceria entre família e escola é um dos principais elementos para o sucesso da educação. Também é importante que a família ela permita ao aluno resolver questões relacionadas à socialização com seus colegas no ambiente escolar, sem interferir de maneira direta. Então, a criança ela precisa ter autonomia de resolver os seus conflitos, de criar amizade, de aprender a buscar as suas necessidades. Portanto, não há aprendizado sem afetividade. Olha a valorização dessa parceria entre a família e a escola. A gente coloca aqui, ó, a nossa parceria aqui com os pais, entra aqui, ó, na educação afetiva. Então, o que é essa educação afetiva? É um conjunto de práticas parentais que objetiva, acima de tudo, a valorização. Tá vendo aqui, ó, circulando? A valorização do ser humano. Nela, os pais dão liberdade, mas sempre estão presentes para atuar, se for necessário.
Então, o que acontece é que em alguns casos, nós, professores, nós invalidamos a opinião dos nossos alunos. Às vezes o aluno começa a falar, aí o professor nem deixa o aluno concluir a frase e pede para que o aluno sente. E o aluno ele fica sem concluir o seu pensamento. Existem regras na escola, existem regras em casa. E regra, gente, a gente pode criar ou recriar com o aluno, com o nosso filho. E é muito mais valorizada essas regras pelo aluno, pelos nossos filhos, quando eles constroem juntos. Então, a construção de regras é importante que sejam feitas, construída ou reconstruída com as crianças ou até mesmo com os nossos alunos. Então, o que acontece quando as escolas deixam de lado a questão emocional envolvida no processo de formação? Os alunos não sabem interagir, dividir brinquedos, ouvir nãos como resposta, esperar a sua vez, lidar com as suas emoções. O aluno ele tem essa dificuldade. Aí onde entra o papel do professor, trabalhar as emoções desta criança. Quando eu digo assim, trabalhar as emoções, é trabalhar a afetividade. Então, precisamos, gente, ouvir mais essas crianças. Precisamos sentir as necessidades deles, compreender de fato o que eles querem, o que está angustiando, o que está incomodando, a escuta. Olha a necessidade da escuta na sala de aula. Então, o professor, ele não vai deixar o aluno fazer tudo o que ele quer. Não é isto que eu estou dizendo, tá? As regras lá existem, as regras precisam ser construídas ou reconstruídas com o aluno, mas não é deixar o aluno sem regras e muito menos deixar ele fazer o que ele quer, tá? Até mesmo porque eu penso o seguinte sobre regras, que as regras não foram feitas para serem seguidas. As regras elas foram feitas para organizar o mundo. É assim que eu penso sobre regras, tá? Então, a regra ela vai organizar as pessoas. Então, vamos pensar, vamos repensar o que de que forma a gente pode estar ajudando o nosso aluno, o nosso filho em sala de aula. E nesse sentido, é importante que a gente possa trabalhar, vou circular aqui, tá? Trabalhar com as habilidades socioemocionais com a nossa criança, tá? É importante, mas não pode restringir a uma disciplina específica, porque a afetividade não pode ser uma disciplina separada, tá, gente? A afetividade tem que ser trabalhada no dia a dia, todos os momentos, a partir do momento que a criança chega na escola, até o último momento que é o horário dela ir embora. Vamos voltar lá para o questionamento do iniciozinho, onde eu coloquei, né, aquela perguntinha inicial. Há quem acredite que para ser afetivo é preciso abraçar e beijar os alunos. E aí eu trago aqui embaixo essa reflexão. Imagine aí, gente, algumas crianças chegam a passar 8 horas por dia na escola e fica todo esse tempo sem receber um abraço. Isto é bom? Não, isso não é bom, mas essa também não é a única forma de demonstrar o afeto. E aí vocês poderiam estar me perguntando, professora, diz logo, o que eu posso fazer, de que forma melhor assim para assistir as nossas crianças, já que só beijar e abraçar não é o suficiente? O que fazer para ajudar os nossos alunos, nossos filhos? Primeiro, vou colocar aqui, tá? O primeiro exemplo que eu dei, promover uma roda de conversa no início da aula e ouvir com atenção os alunos contarem o que estão fazendo em casa. Aí é onde entra aquela escuta que eu falei. Outra, sentar ao lado delas ou deles enquanto desenham e perguntar
a respeito. O que vocês estão desenhando? Nunca dizer o que eles estão fazendo, tá, gente? Nossa, você está desenhando tua família. Cuidado, porque às vezes nem é a família que ele está desenhando. Mas perguntar com carinho, né? Uma forma bem agradável. O que você está desenhando? Nunca também diga, gente, olha que desenho lindo. O que você está desenhando? Porque às vezes o professor não sabe interpretar o que está sendo desenhado e aí a gente pode levar a criança até a um trauma bem gigante. Contar uma história enquanto troca a fralda. Criança pequena adora história. Aqui entra aquelas crianças da creche. E acompanhar as brincadeiras e observar o que as crianças estão falando. Gente, esses 4 exemplos aqui dados, eles já vão se sentir bastante importantes, certo? Então, são formas pelas quais o professor pode demonstrar carinho, atenção e cuidado pela turma. E a relação afetiva com a criança não tem momento certo. Ela vai acontecer durante toda a rotina, em todos os momentos, na observação, na atenção dada ao que a criança diz e no que respondê-la bem. Enfim, e aqui são alguns exemplos, lógico que a gente tem muito mais, mas esta é a primeira aula, eu vou finalizar aqui. Na próxima a gente continua falando de afetividade e emoção. Eu conto com vocês na próxima aula, quero ver o rostinho de cada um ou cada um de vocês. E um abraço enorme aí e um beijo à distância. Gente, espero vocês na próxima aula. Tchau e até a próxima.